Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Punição para a Inocência e Poirot Perde. Deixa seu like, se inscreve no canal. Hoje eu vou estar aqui falando sobre uma das minhas duas últimas leituras, as minhas duas primeiras leituras do mês de fevereiro, que ambas não chegaram aos 5 estrelas favorito, mas elas chegaram perto e elas têm um potencial muito grande. Então eu decidi falar aqui um pouco sobre elas. E esses livros são Punição para a Inocência e Poirot Perde uma cliente, que é ambos da Agatha Christie. São livros assim que eu achei com um potencial muito bom. E eu vou resenhá-los aqui neste vídeo de hoje. Então já deixa seu like aí, ativa um sininho, seja bem-vindo aos novos inscritos. A você que está chegando aqui por agora, eu falo sobre livros e assuntos literários em si, então já se inscreve também e muito obrigado vocês por estarem aqui. Hoje eu vou estar falando sobre a Agatha Christie e prometo que na semana que vem vai sair a resenha de Um Homem Chamado Ove, que eu tô prometendo desde o mês passado, desde o mês de janeiro, mas vai sair sim essa resenha de Um Homem Chamado Ove. Era para sair hoje, no dia que está saindo esse vídeo, mas por algumas coisas esse vídeo aqui está saindo primeiro. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar sobre o livro Punição para a Inocência. Vou ler rapidamente a sinopse que está aqui. Jack Argyle é detido por alegação de que teria assassinado sua mãe em um surto de loucura, sendo condenado à prisão perpétua. 2 anos depois surge uma prova encontrada pelo Dr. Arthur Calgary de que o preso é inocente, mas a descoberta chega tarde demais. Jaco morre atrás das grades. Isso não é um spoiler, tá no primeiro capítulo, né? Que o Dr. Calgary ele vai revelar que o Jack Argyle, na verdade, não tinha matado a própria mãe. E nisso vai iniciar uma investigação aqui em Punição para a Inocência, para se descobrir quem matou essa mãe, quem matou a senhora Argyle. O que aconteceu com ela, se foi familiar, se foi empregado, se foi alguma pessoa de fora. E esse livro aqui, eu dei 4 estrelas e meia. E eu dei 4 estrelas e meia porque eu acho que ele se perdeu em uma coisa. Porque assim, o livro entrega um bom plot twist, tem um desenvolvimento de personagens, assim, um dos melhores desenvolvimentos de personagens que eu já vi em todos os livros que eu li. Então eu já li muito livro de muitos autores diferentes e esse daqui é um dos que mais se destacou na questão do desenvolvimento de personagens, porque ela desenvolve ali numa linha temporal os personagens, tanto no seu passado quanto o decorrer do presente da história, de maneira, assim, incrível. A Agatha Christie ela arrasa muito nesse daqui, no quesito desenvolvimento de personagens. Eu acho esse livro muito bom nisso. E o que te cativa ao decorrer da história, por isso um 4 estrelas e meia, que não é a nota máxima que poderia ser, né, um 5 estrelas favorito, mas é uma nota que ainda assim se destaca bastante, uma nota muito boa. Então, por que eu tirei essa meia estrela e não chegou a ser favorito? Por mais que o clímax desse livro seja bom, seja intrigante, o plot twist seja bom, a revelação final seja boa, eu achei que ele se estendeu demais nas linhas tênues familiares. Então, a gente tem mais ou menos 80%, 70% de livro, praticamente essa banda primeiríssima aqui, umas 200 páginas, onde o livro ele é mais devagar, ele está mais focado no desenvolvimento da família, das intrigas. Isso dá uma boa curiosidade, porque as histórias em si da família, independente do caso, são muito boas. A gente tem pessoas muito egoístas, a gente tem pessoas assim que a gente acha que sabe de uma coisa, mas na verdade elas sentem outra. Aquele clássico da Agatha Christie, né, que uma pessoa muito rica, que é a senhora Argyle, morre e aí se vai ter uma investigação ao redor disso. E aqui o que se difere é que realmente, como foi dito aqui, acharam que era o Jack Argyle, que era um dos filhos da senhora Argyle, mas na verdade não era. Descobriram um álibi para ele 2 anos depois, quando ele já até tinha morrido.
Então vai se realizar essa investigação novamente, vai se reabrir o caso. Como se passaram 2 anos, a gente não tem mais aquelas grandes informações, aquelas grandes pistas que poderia ser recolhida se acaso a morte tivesse acontecido há pouco tempo. Então, a investigação do caso ela é mais firmada em assuntos familiares, em uma investigação mais psicológica do que se acha, do que uma pessoa lembra ali. Aí pode acontecer de uma pessoa falar uma informação que não tinha falado na antiga investigação, porque teve uma investigação, foi fechada, Diaco condenado e agora tudo se reabriu 2 anos depois. Então, isso é um ponto interessante desse livro. Mas eu acho que ele perdeu essas 5 estrelas por se demorar demais. O clímax, eu achei que foi muito rápido, eu acho que ele poderia ter sido mais diluído ali, com um pouco mais páginas, ou ter entregado alguns mais plot twists ao decorrer do livro. Eu acho que a história ao decorrer do livro, por mais que seja cativante, por mais que crie uma ambientação, ela não é tão forte como ela poderia ser. Eu acho que poderia ser mais impactante, trazer mais detalhes, trazer mais surpresas, mas chegou a um 4,5, foi um livro legal. Eu acho, como eu disse, o desenvolvimento dos personagens dele é, assim, incrível, é superior a muitos outros livros que eu li, porque aqui a Agatha, ela faz o seu clássico, ela faz o que faz de melhor. Eu acho que realmente o único defeito foi essa contenção. Eu acho que não gerou um grande impacto. Eu acho que isso vai também por causa do detetive, né? Aqui a gente não tem Miss Marple, não tem Hercule Poirot, que são os principais detetives da Agatha Christie. Então eu acredito que pela falta da presença desses personagens reconhecidos, desses personagens assim que eles possuem um método, que eles possuem uma forma de investigar própria deles, da personalidade deles, eu acho que faltou. Porque eu acho que, por exemplo, o Hercule Poirot deixaria essa história muito melhor. Eu acho que assim, a forma que é o próprio Poirot, os livros do Poirot, eu acho que deixariam essa história aqui bem melhor do que ser digamos, um detetive que não é um dos principais da Agatha. Miss Marple também poderia trazer uma eficiência melhor, acredito eu, para esse livro. Uma pegada mais policial e menos especulativa, acredito que daria mais certo. Mas, como eu disse, ele atendeu, eu tinha altas expectativas. Sempre eu vou com altas expectativas para os livros da Agatha. E esse daqui, se não me engano, ele foi publicado ali perto de A Extravagância do Morto, que já tinha sido um livro 5 estrelas favorito. E ele, como eu disse, é um clássico, ele prometia entregar um clássico, só que eu acho que ele se perdeu um pouquinho. Então, fechando aqui Punição para Inocência, eu recomendo a leitura, porque, claro, você pode ter experiências diferentes das minhas. Eu acho que para você que está querendo começar a ler Agatha Christie, eu acho que pode ser uma leitura bem proveitosa. Agora, o outro livro que eu vou falar é Poirot Perde uma Cliente. Esse daqui que as minhas expectativas estavam, assim, altíssimas. Foi um dos livros, eu acho que este ano foi o livro que eu mais tinha expectativas de leitura. Por quê? Esse livro foi publicado na que eu chamo de Era de Ouro da Agatha Christie. O que eu nomeio como Era de Ouro da Agatha? A década de 30. A década de 30 ela é repleta de clássicos. A gente tem Morte no Nilo, a gente tem Assassinato Expresso do Oriente, a gente tem Morte na Mesopotâmia, a gente tem Não Sobrou Nenhum, a gente tem, assim, diversos romances incríveis, diversas ficções policiais que são clássicos, que venderam milhões de cópias, milhares de cópias, que eu dei muitos 5 estrelas favoritos. Eu acho que é a década de livros, década de publicações da Agatha Christie que eu mais dei 5 estrelas favorito. E esse livro aqui, ele tinha esse peso de estar no meio de tantos clássicos e um peso ainda maior. Ele foi lançado em 1937, se não me engano, que é o mesmo ano de publicação de Morte no Nilo. Que para quem assistiu meu último vídeo mostrando toda a minha coleção de Agatha Christie, se você ainda não viu, vai estar na descrição ou aqui nos cards. Eu disse que Morte no Nilo é o meu livro favorito de Agatha Christie, de todos que eu já li dela, Morte no Nilo é o meu favorito. Então ele foi com peso de ter sido publicado ali nesse período de grandes favoritos e ser publicado no mesmo ano que o meu maior favorito de todos. Então realmente foi assim, eu fui com altas expectativas. Além disso, tem o Hercule Poirot,
que é assim um dos top maiores, mais bem feitos personagens, mais carismáticos personagens já escritos, na minha opinião, no geral, assim. Então, e é um clássico, uma história clássica, que é uma mulher rica, que nesse caso aqui é Emily Arundel, e ela morre, e aí tem uma família totalmente egoísta, preocupada com dinheiro, preocupada com herança, tem todo aquele negócio de casarões, cidades do interior, uma investigação com muita especulação e fofoca de funcionários, que é um clássico que a gente viu em Punição para a Inocência, mas que aqui em Poirot Perde no Cliente eu acho que foi bem melhor. Por mais que esse livro aqui foi 5 estrelas, não alcançou os 5 estrelas favorito, porque eu acho que o plot twist, eu acho que entregou algumas informações que não deveriam ter sido entregues. Uma partezinha ali que, se ela não tivesse acontecido, eu acho que seria um 5 estrelas favorito. Porque aquela parte possibilitou descobrir qual era o final, digamos assim. Digamos que eu não sabia, assim, eu não sabia certeza, assim, nossa, vai ser esse ponto. Não, mas eu tinha uma certa noçãozinha de que, ó, isso daqui, eu percebi certas coisas no livro que antes eu não conseguia perceber, mas nesse daqui eu percebi. E isso, de certo modo, atrapalhou um pouco o impacto do final. Mas ainda assim, o desenvolvimento de personagens também é muito bom. A escrita muito rápida. Eu li esse livro em um dia, eu devorei esse livro. Escrita rápida, bom desenvolvimento de personagens. Hercule Poirot e Hastings, que são 2 personagens assim muito conhecidos da Agatha Christie. O Hastings, ele também... Ah não, o Hastings não está em Morte no Nilo, mas ele está em outras histórias da Agatha e do Poirot, por exemplo, o misterioso caso de Styles, que é o primeiro livro, né, de Hercule Poirot, e ele está aqui nesse livro também. Eu acho que por mais que ele seja um pouco chato, que eu acho que ele parece que de tanto tempo que conviveu, tantos casos que ele passou com Hercule Poirot, ele não aprendeu como o Poirot é e como o Poirot consegue, como ele é uma mente realmente forte, eu acho que ele acaba se tornando um pouco chato nessa narrativa aqui. Mas é um personagem que mesmo assim ele supera, no geral, ele supera essas nuances chatas que ele possui. Aqui eu acho que eu dou destaque para uma explicação em específico sobre uma coisa assim que ligou o misticismo com outras coisas científicas e com o final da história que eu achei assim que foi um dos auges, o pico de criatividade, de estudo assim que a Agatha Christie poderia indicar em um livro. Porque foi um momento que eu pensei, meu Deus, isso daqui foi incrível. Foi assim, para mim, maior inclusive que a revelação do final. E tanto pensar que a Agatha Christie pensou nisso, quanto pensar que o Hercule Poirot ligou esses pontos, né? Outras coisas também, alguns indícios aqui, como eu disse, a gente tem um clássico publicado no meio de tantos clássicos. Então, 5 estrelas é uma nota assim, muito boa. Se não me engano, até o Assassinato Expresso do Oriente foi essa mesma nota. Morte na Mesopotâmia também. Só não teve realmente o coração de favorito. Mas acredito que já vai se enquadrar entre as melhores ficções policiais do ano. Mas isso a gente vai descobrir nos últimos dias de dezembro ou nos primeiros dias de janeiro de 2026. Mas, como eu disse, é um clássico. E é um clássico puro, assim. É aquela coisa que, se você ler outros livros da Agatha Christie, você vai... claro, as histórias são totalmente diferentes, mas seguem uma certa estrutura muito boa, que é, como eu disse no início, uma velha rica, uma senhora rica, muitas vezes uma solteirona, né, que é o caso aqui, falece e tem uma investigação. E aqui se mostra, além desse grande clássico, que é todo o arco principal, a gente tem toda a dinâmica do funcionariado, da criadagem, dos funcionários que trabalhavam nessa mega mansão do interior onde essa mulher morre. Então a gente tem funcionários, tem intrigas pessoais entre os funcionários, tem a ligação dos funcionários com outros habitantes da cidadezinha do interior, tem o cachorro, que assim, 100%, o cachorro e Hercule Poirot, melhores personagens do livro. Gente, que cachorro carismático. E eu acho que a participação do Hastings, ela adicionou muito a participação do cachorro.
porque ele ficava brincando com o cachorro e ficava tipo, ele que narra a história, então ele ficava tipo criando falas baseadas nas expressões do cachorro. Então foi muito engraçado em diversos momentos. E eu achei muito fofinho o cachorro, achei um personagem assim muito especial e é incrível como a Agatha ela dá brilho tanto brilho a um cachorro que talvez passasse assim livre na história, mas ela traz um brilho especial para ele na história e tudo, e outras ligações. Então eu acho muito legal. Tem toda a pegada de suspense, que eu acho que teve aqui também neste livro, mas não tão forte como, por exemplo, Morte no Nilo ou Assassinato no Expresso do Oriente. A investigação é uma investigação clássica que segue com todos os personagens sendo interrogados, e aí alguns mais de uma vez, e vai se revelando certas coisas, vão acontecendo certas coisas que adicionam, às vezes, uma pessoa acusa outra, e outra acusa outra, e outra acusa outra, então é toda essa dinâmica de personagens, essa cadeia de investigação muito bem feita, muito bem escrita, muito bem formulada. O próprio Poirot, ele consegue se organizar de uma maneira com que, digamos, ele faz disfarces, ele fala que está fazendo isso, mas na verdade ele está ali para investigar o caso. Eu acho isso muito especial. Então eu acho que, no geral, o saldo para ambos os livros é que Punição para a Inocência, muito bom. É muito bom, 4 estrelas e meia. Só acho mesmo que ele se perdeu lá no final. Eu acho que ele poderia ter mais emoção. Eu acho que o clímax ele poderia ser bem melhor. E os plot twists também poderiam ser mais revolucionários. E aqui, nesse caso, o Poirot Perde um Cliente, acho que foi muito legal. Foi uma leitura muito boa. Com certeza vai estar entre as melhores ficções policiais do ano, até porque uns 5 estrelas. E dependendo da minha reação a partir desse livro, né? Porque eu acredito que a experiência de um livro ela é durante, após a experiência. Porque se for um livro que eu vou continuar pensando, que eu vou continuar vendo, é lógico que ele vai alcançar, por exemplo, o favorito. Ou até, no caso ele não vai aumentar de nota, porque já está em 5, mas ele possa alcançar o favorito por causa do impacto e do que ele pode causar daqui 5 meses, daqui 4 meses, ou depois dessa resenha aqui, que acredito que comentando e pensando sobre o livro, ele pode aumentar aí o seu potencial. Mas história muito boa, o clímax muito bom, os clímax de Hercule Poirot são muito emocionantes, tem uma pegada policial investigativa, mas não aquele policial de perseguição, mas que dá uma tensãozinha muito boa. E os plot twists, novamente, nesse daqui são muito bons. Por mais que eu acho que tenha entregado uma certa coisa um pouco antes, eu acho que deveria ter sido depois ou nem ter acontecido, esse livro tem um plot twist muito bom e toda a construção de personagens, a ambientação muito boa também. Então é isso, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Tem aqui o vídeo mostrando minha coleção da Agatha Christie. Muito obrigado a todos e sejam bem-vindos, né, os inscritos, que muitos inscritos chegaram por aquele vídeo. E assim, eu falo sobre a Agatha Christie, eu leio um livro de Agatha por mês. Esse daqui eu li metade em janeiro, mas não deu tempo de eu terminar, então tá aqui para fevereiro e esse daqui eu peguei logo em seguida. Mas é isso, muito, muito obrigado. Essa semana ainda, no vídeo de sexta-feira, como eu disse, eu modifiquei os dias, né? Agora os vídeos saem nas sextas-feiras e sextas-feiras, por hora, às 19h30. Pode ocorrer que os vídeos tenham alguns atrasos, porque chuvas, né? Wi-Fi, os vídeos, muitas vezes, eles demoram muito para passar para o YouTube, então dá esse certo trabalhinho. Mas eu sempre estou tentando aí seguir e adaptar esses horários e essas datas para trazer o melhor e o mais amplo conteúdo para vocês que eu consigo aqui. Então, muito obrigado, deixa seu like, se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.